Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, bem-vindos a 2023 e ao Política de Saltos Altos, que faz 8 anos de emissão, com as comentadoras Graça Silveira, Judite Parreira e Cláudia Cardoso, que hoje não pode estar connosco por motivos profissionais. Tenho o privilégio de as acompanhar há um ano. São o elenco que faz com humor e frontalidade o único programa de comentário político do país inteiramente feminino. Feliz ano novo, Graça, Judite e Cláudia, quando nos puderes ouvir. Hoje, Portugal assinala o dia de luto nacional pelo Papa Bento XVI. Graça Silveira, que papel teve o cardeal Ratzinger como Papa, que acabou por resignar no Vaticano e na Igreja Católica? Bom, muito boa tarde a quem ainda consegue resistir à nossa falta de antena e nos continua a seguir nas novas plataformas mediáticas no Rádio Clube de Angra e ao Política de Saltos Altos. Um beijinho grande à minha co-debatente Judite, saudades que eu tinha dela. Estamos a encontrar hoje pela primeira vez em 2023 e a Andreia também, a nossa moderadora. E devo dizer que, na realidade, Bento XVI foi um Papa que marcou o seu magistério por sentimentos contraditórios. Eu estava a dizer aqui há pouco em brincadeira, e é verdade, na história há aqueles que aparecem que são os fáceis de gostar e há aqueles que são os difíceis de gostar. E Ratzinger, claramente, pela sua falta de empatia comunicativa, pelo facto de ter o ar austero de um alemão, pelo facto de ser um académico pensador, tudo isso se conjugou de uma forma para que não fosse fácil de gostar, ainda para mais vindo a seguir João Paulo II, que era de uma outra linha completamente diferente. Ele marca o magistério pela sua dedicação à Igreja. Ou seja, era um homem de uma enorme lucidez, pensou a Igreja atual, não no sentido de libertação, mas no sentido de perceber que a Igreja estava a perder o papel na atualidade e que tinha que se reencontrar. Pensou e escreveu muito sobre isso e, se calhar, devido a essa lucidez, percebeu que ele não era a pessoa certa para implementar todas essas mudanças que ele sabia serem necessárias, mas que não podiam ser feitas por ele. Na altura, e obviamente que é um Papa que marca pelo facto de ter abdicado e por vontade própria, que há 600 anos que isto não acontecia. E acho que o faz exatamente devido a essa sua lucidez. Há pessoas e há jovens que ficaram muito marcados por ele. Nos encontros mundiais ele fazia-se sempre presente e era muito pedagogo, ou seja, explicava a importância de determinados comportamentos, do caminho de Jesus, etc, etc. Portanto, fez muita escola junto dos jovens. E essa dedicação, nós quando nos dedicamos a uma determinada coisa e nos dedicamos muito, há de certa forma um desprendimento de nós próprios, ou seja, há uma abnegação de nós em função daquilo a que nos dedicamos. E pronto, mas não podíamos passar sem registar, porque marcou 2022, ainda por cima ele morre no último dia. Teve um papel que não foi fácil, porque ele acabou por exemplo, enquanto João Paulo II conseguiu pedir aos fiéis que rezassem por ele na fase final da sua doença complicada, ele teve sempre o amor dos católicos a rezar por ele. O Ratzinger não, fez toda esta caminhada silenciosa, fez um voto de devoção e de submissão ao novo Papa, o qual cumpriu na íntegra. A gente nunca sentiu o desconforto praticamente
que existir um outro Papa vivo que estivesse ali a atrapalhar. Não, ele deixou o espaço de caminhada para Francisco. E a própria admiração de Francisco em relação a ele, que é um Papa completamente diferente, até porque são pessoas completamente diferentes, também diz muito dele. Acho que simplicidade e humildade podem ser palavras que podiam definir Ratzinger, apesar de ser uma pessoa com uma craveira intelectual muito superior à média, digamos assim. E nos dias que correm não deixa de ser uma lição de uma pessoa que não ficou presa a um cargo, que foi capaz de abdicar, percebendo que já não era a pessoa certa para desempenhar melhor aquela função que a Igreja precisava. Judite Parreira, o que é que te diz o nome Bento XVI? Boa tarde, Andreia, boa tarde à Graça, e também desejo às duas de um feliz ano novo, uma vez que é a primeira vez que nos estamos a encontrar, mas desejo também à Cláudia, que não está connosco hoje, mas se nos estiver a ouvir, ou se tiver a possibilidade de nos ouvir, também lhe desejo um feliz ano novo. Aos nossos ouvintes, obviamente que sim, uma boa tarde, desejo de muito bom ano para todos. Relativamente a Bento XVI, bem, eu devo fazer aqui uma declaração. É que realmente Bento XVI não foi um Papa que me tivesse marcado muito, sobretudo por ter vindo a seguir a João Paulo II, que para mim foi realmente um Papa um pouco à semelhança, mas acho que ainda gostei mais de João Paulo II do que do Papa Francisco, mas que são dois Papas muito próximos das pessoas, muito humildes, e que tiveram uma relação com os jovens que eu creio que foi muito importante, porque aproximou muita gente da Igreja que estava afastada. Bento XVI teve um papel completamente diferente, como disse, não me marcou muito, mas obviamente que lamento muito a sua morte. E acho que o papel principal realmente foi a capacidade de desprendimento e de ter resignado, porque mesmo na Igreja, quando se tem um papel de destaque, não deve ser fácil. A gente sabe que na vida das pessoas não é fácil, quando se tem um papel de destaque, deixá-lo, desprender-se dele. E na Igreja também não deve ser, e ele teve essa capacidade de desprendimento, de perceber que realmente não era a figura certa para comandar os destinos da Igreja. Lamento a sua morte. Passamos então a um tema atual, mas de debate antigo: a eutanásia. O Presidente da República enviou ontem para o Tribunal Constitucional o decreto da Assembleia da República que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. Marcelo Rebelo de Sousa pede a fiscalização preventiva da constitucionalidade do diploma, invocando reservas anteriores dos juízes sobre o tema. Graça Silveira, as regiões autónomas alegaram não ter sido ouvidas relativamente a esta lei. Contudo, na mensagem publicada na página da Presidência da República na internet, Marcelo Rebelo de Sousa refere que, de acordo com a jurisprudência constante do Tribunal Constitucional, parece não avultar ao regime substantivo do diploma um interesse específico ou diferença particular das regiões autónomas. Bom, em primeiro lugar, em relação à questão da eutanásia, eu acho que já está muito claro, porque a gente já discutiu isto aqui variadíssimas vezes, mas eu volto a reiterar. Eu sou contra a eutanásia por uma questão de princípio e não de forma, independentemente do diploma como está, que está péssimo, mas mesmo que estivesse em termos constitucionais perfeito, eu continuaria a ser por princípio contra. Portanto, feita esta declaração de interesses, eu devo dizer que eu acho que o Marcelo tem toda a razão. Ou seja, isto é uma lei a nível nacional. Se não há particularidades nas regiões autónomas em que elas tenham que ser ouvidas porque existem questões particulares, não tem que ser ouvidas. Só faltava, cada vez que agora houvesse um decreto de lei na Assembleia da República, as regiões autónomas tinham que ser ouvidas, porque também vão ser atingidas pelas leis. Pois claro que vão ser, somos todos portugueses, portanto todos vamos ser atingidos por aquela lei. Se houvesse questões de fundo no diploma que mostrasse claramente que nas regiões autónomas existem
questões particulares e que vão ser afetadas porque eu lembro-me perfeitamente quando a gente estava de deputadas, os diplomas da República passavam-nos pelas mãos e a gente tinha que ir lá ver, vasculhar aquilo tudo, a ver assim. E nem todos eram do grande interesse para a região. Afeta ou não afeta? Temos legislação própria, não temos legislação própria? Há alguma particularidade na região ou não? E não havendo, a gente não tinha que ler mais de 90 páginas, dizer, não, isto não. Portanto, obviamente que em termos de forma e em termos constitucionais, eu acho que o Marcelo tem razão. Ou seja, obviamente, quando for para haver a implementação desta lei, caso seja implementada, terá que haver provavelmente especificidades que vão ter que ser salvaguardadas na regulamentação. Por exemplo, em ilhas onde não há hospital. Mas isto já devia ser salvaguardado agora. Mas ouve lá, ou pelo menos pensado. Filha, eu é assim, na lei do direito à vida, não tem que lá vir especificado que as ilhas que não têm hospital, que depois o governo tem que salvaguardar em igualdade de circunstâncias, dar a possibilidade àquelas mulheres de virem fazer o parto para um hospital. Quer dizer, tudo isso em relação ao aborto igual, quer dizer, então e as que estavam nas ilhas que não têm hospital, como é que vão abortar? Vão ter que ir para um hospital que os médicos não tenham, porque até houve hospitais aqui na região que nem sequer conseguiam fazer, porque os médicos só se faz no hospital da Horta. Da Horta. Aqui na Terceira e São Miguel, os médicos que poderiam fazer são todos objetores de consciência. Isso tudo. E, portanto, não se faz. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada, no caso da eutanásia também. Não, mas eu não estou a dizer o contrário, mas isso tem a ver depois com a regulamentação da lei. A questão que estava aqui em causa, que foi aquilo que as regiões autónomas disseram, foi que o diploma era inconstitucional porque não tinha havido audição prévia às regiões autónomas. Em termos formais e em termos de inconstitucionalidade, a explicação do Marcelo faz todo o sentido. Que, obviamente, se esta lei for aprovada, que eu espero que não, e que já não tenhamos sequer chegar a essa fase da regulamentação, obviamente que a forma como essa lei que se aplica a todos os portugueses vai ser regulamentada com todas as suas idiosincrasias e especificidades, vai ter que ser tida em atenção. Judite, na sequência daquilo que estávamos aqui a referir, o diploma da Assembleia da República só se refere a estruturas competentes exclusivamente no território do continente. Portanto, caberá ao Governo Regional elaborar um diploma complementar relativo ao Serviço Regional de Saúde. Muito bem. Eu, ainda antes de responder à pergunta da Andreia, eu queria dizer que, ao contrário da Graça, aliás, tudo o que a Graça disse, eu penso ao contrário, mas poderia começar exatamente da mesma forma. Eu, por uma questão de princípio, não de forma, e portanto para mim tanto se me dá o diploma, este vem um bocadinho diferente e acho que está mais pobre em relação ao outro, eu gostava mais do outro, mas isso não altera a minha posição, porque eu sou absolutamente a favor da eutanásia por uma questão de princípio, porque sou a favor da liberdade, com regras, como é evidente, mas isso como tudo na vida. E portanto, parece-me que este é o único momento em que poderemos ser verdadeiramente livres, é escolher morrermos com dignidade e, obviamente, que eu não me refiro, e por isso é que me parece que o diploma está mais pobre, porque aqui não se refere à doença fatal, que o outro referia e parecia-me melhor. Mas, tendo uma doença fatal, uma doença incurável, uma doença que impõe às pessoas uma dependência total, sofrimento, parece-me que não é justo para ninguém e o Tribunal Constitucional, num acórdão, deixa-me ver se eu tenho aqui o número, eu tinha tirado isso, mas agora não encontro. Põe os óculos, Fito. Sem óculos não vais encontrar seguramente. No acórdão 173/2021 diz que o direito a viver não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância. E, portanto, por isso eu acho que eu sou a favor. E sou a favor também porque abomino a hipocrisia. E, portanto, se uma sociedade como a nossa, que aceita que as pessoas se suicidem e assobia para o lado, não é nada comigo,
Parece-me que agora que é uma grande hipocrisia vir votar contra a lei da eutanásia, que é essa sim uma forma das pessoas morrerem com dignidade, sem terem que se suicidar, porque é verdade que nem todas as pessoas que se suicidam por motivos de doença, mas, e usando uma definição talvez a mais simplista da Organização Mundial de Saúde, que diz que saúde é um bem-estar físico, mental e social. Portanto, essas pessoas que se suicidam podem não estar fisicamente doentes, mas mental ou socialmente estarão, e também precisam de apoio, de todos esses apoios que nós dizemos que para quem encontraria a eutanásia, diz que as pessoas precisam de acompanhamento, melhores cuidados de saúde, melhor acompanhamento mental, isso tudo absolutamente de acordo, e acho que uma coisa não invalida a outra, mas estas pessoas que se suicidam também precisam disso, e portanto, por todas essas razões, eu sou a favor. E mais, porque eu sou contra o aborto, porque acho que para o aborto há outras soluções para não se chegar mas para a morte não há soluções, quer dizer, vamos todos morrer. Vamos todos morrer, mas então, porque é que eu hei de ser sujeito ao sofrimento? Ninguém porque é que eu hei de ficar isso é o tipo de discussões, isso é o tipo de discussões que eu não faço. Para mim é completamente legítimo que tu faças esse statement e que sejas a favor. A única coisa que para mim me custa é quem é a favor da eutanásia dizer isto sistematicamente, que estavas a dizer, que é morrer com dignidade. Eu acho que uma pessoa morrer com sofrimento e aceitando o seu sofrimento até ao fim não é menos digno. Não é menos digno. Desculpa. As pessoas ficarem completamente dependentes. E morrer é mais digno. Ficarem dependentes, ficarem a precisar todos os cuidados, mas nós já somos dependentes e mesmo sem doenças graves. Eu respeito mas deixa-me só te fazer esta salvaguarda. Desculpa, mas também tens que respeitar e respeito totalmente. Agora, essa dependência é brutal e mesmo sem doença fatal ou nada disso. Eu tenho os meus pais completamente dependentes agora, pessoas que eram inteligentes. Sim, eu também tive o meu pai. E que provavelmente preferiam continuar independentes dos filhos, que estão numa situação de dependência total da nossa boa vontade de lhes dar os tratamentos mais básicos. Mas essa dependência é o que nos une, é o amor, ou seja, eles já fizeram isso por mim quando eu não podia, eu agora faço por eles. Portanto, não é porque eu deixei de ser um ser autónomo e independente que isso me pode dar o direito de abdicar de viver. Mas isso é a forma como tu vês o estado dos teus pais. Eu também, em relação ao meu pai, como eu vejo foi a o que vida. teve dependente. A minha mãe não ficou, felizmente, mas em relação ao meu pai, eu nunca seria capaz de tomar uma atitude dessas se não fosse ele. A pedido dele. Claro, com certeza. Agora, e a questão da dignidade vai muito do que a própria pessoa interpreta como ser digno para si, não é o que a sociedade exatamente, não, o que a sociedade interpreta como dignidade. Não é a sociedade malta nova que tem acidentes, que ficam completamente paraplégicos e não sei o que mais, que perdem a vontade de viver naquelas condições. Se me pedissem a mim, e a gente já teve esta conversa aqui, que disse assim, vocês a mim não me pensam. Eu até acho que uma vez me exaltei um bocadinho e estava quase a chorar no fim quando disse isto já em exasperação. Pois a mim também não me peçam. Eu mais depressa era capaz de dar do meio tempo e de tentar a fazer coisas giras. Vocês não viram aquele filme dos Amigos Improváveis? O gajo completamente paraplégico e o outro amigo improvável, credo. O que ele fez aquele homem viver mesmo de cadeira de rodas e trouxe uma energia e uma vontade de fazer coisas que o outro já achava que estava tudo acabado. Não é nos filmes. A vida real é assim também. A vida real não é igual. Para algumas pessoas, a questão é que as pessoas são diferentes e... Pronto, mas passando à frente, esta questão para esse interpretam... Portanto, já me esqueci da pergunta. Era só apenas a questão da gente adaptar a região, o Serviço Regional de adaptar a região. Bom, nesta questão de não ter havido um parecer da região, o Presidente da República efetivamente disse isto, o Presidente da Assembleia da República também, mas os próprios constitucionalistas não são unânimes nisso, enquanto que Jorge Miranda acha que a região não tinha nada que ser ouvida, porque isto não era matéria específica da região, portanto
portanto era para o todo nacional, não tinha nada que ser ouvida. Bacelar Gouveia já pensa exatamente ao contrário e diz que não é só... deixa-me cá ver. Põe os óculos, Dito. Não começaste o ano 2023 a querer voltar a ler sem óculos. Isso é que é só nos filmes. Bacelar diz que não é apenas uma irregularidade, mas sim uma inconstitucionalidade. As regiões autónomas não terem sido ouvidas. E eu devo dizer, por exemplo, que o outro diploma veio para parecer da região. Eu acho que não tinha nada... pode não acrescentar, mas acho que seria até um sinal de respeito também. Podia não ser um parecer vinculativo. Podia não ser um parecer vinculativo, mas... Não tinha um parecer vinculativo, porque isto trata-se de direitos, liberdades e garantias, portanto as regiões não têm um parecer vinculativo aqui. Mas era um respeito pelas autonomias, que não houve. Agora vamos esperar para ver o que é que acontece. Acho que o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional esteve muito bem na carta que escreveu ao Sr. Presidente da República, dizendo que as regiões deveriam ter sido consultadas, porque, na verdade, embora não seja matéria específica, mas eu acho que se for aprovado, e eu espero que o diploma seja aprovado, se for aprovado no futuro vai ter implicações, como já falámos aqui, porque temos várias ilhas que não têm hospital e mesmo nas que têm hospital, obviamente que vamos ter, como temos no caso do aborto, médicos que serão objetores de consciência e se recusarão a fazer e, portanto, não se sabe onde é que isto depois nos vai levar. Portanto, parece-me que foi um lapso que poderia ter sido acautelado. Eu não sei se no diploma diz lá claramente que tem que ser num hospital, diz que tem que ser uma equipe médica. Por exemplo, se tu tiveres 2 médicos numa ilha sem hospital, pode ser uma droga até qualquer daquelas de adormecer, tipo daquelas que é, claro. Se calhar até é fácil. Nas prisões americanas a gente vê, olha, nos filmes eles levam uma injeção letal. Portanto, mas acho que isso pode aplicar à realidade, não é? Não, isso pode. Isso pode. Eu queria só acrescentar um ponto aqui a este debate de eutanásia que tem a ver precisamente com a questão dos idosos e que é... Mas eu queria falar do diploma propriamente dito, aquilo que aconteceu desta vez é que ele foi, o tribunal, o acórdão tinha sérias dúvidas, toca de devolver e ele foi efetivamente bastante alterado, mas concordo com a Judite, não foi melhorado. Não. Acho que se tornou mais vago até nos conceitos e no meu caso deixa-me até mais apreensiva porque acho que se tornou mais abrangente nas possibilidades, porque o facto de deixar de dizer que a doença é fatal e é substituído por doença grave e incurável. Uma doença grave e incurável é uma doença crónica. Tudo vai ser fatal um dia. Portanto, a questão é essa, é que se uma coisa é ser fatal daqui a 20 anos, sim, mas outra coisa... Eu creio que o que se diz aí não é, por exemplo, a pessoa é diabética, ok, é uma doença à partida, diabetes não tem cura, é uma doença crónica, mas também não é obrigatoriamente fatal. Mas não. Um dia vai ser. Um dia, mas e é assim, dia vamos e todos podes morrer. Podes ter complicações da diabetes que possam ser fatais. Mas não é obrigatoriamente. Portanto, se a gente quiser fazer, não, eu estou fazendo só uma leitura à letra do diploma, da maneira como protege ou não, que era aquilo que eles diziam, tem que ser mais eles usam uma expressão que é de densificação do conceito. Que eu acho que se tornou muito menos denso. Sim, também acho. Quase. Eu gostava mais do outro diploma. Acho que a redação estava mais completa. De uma leveza. Pronto. Mas depois a seguir diz assim: doença que ameaça a vida. Quase todas as doenças ameaçam a vida em fase avançada, progressiva, incurável e irreversível. Portanto, uma doença degenerativa, daquelas que hoje em dia há imensas, é isto tudo que está aqui. Agora, a gente só não sabe qual é que vai ser, até que ponto é que tu vais chegar a uma fase em que vais ficar completamente incapaz, quanto tempo é que vai levar, porque os próprios médicos não sabem.
E pelo facto de ser diagnosticado uma doença destas, que uma pessoa numa primeira fase tem sempre aquele choque, e as pessoas têm sempre aquela tendência de achar que não querem viver com limitações. Mas eu acho que as limitações aparecem nas nossas vidas, fazem parte da nossa caminhada e de aprendizagens. Custa-me isto. Também não é isto... eu decido hoje e amanhã já... Sim, não estou a dizer o contrário. Não estou a dizer o contrário. E que origina com acompanhamento psicológico. Origina sofrimento de grande intensidade. Mas quase todas as pessoas, mesmo com cancro e miúdos que têm acidentes, que ficam paraplégicos, têm acompanhamento psicológico. Sim, por isso é que eu digo, isto não se corre o risco da pessoa hoje, soube que tem uma doença incurável, e fica... E sofrimento de grande intensidade. O que é sofrimento de grande intensidade? É porque as pessoas, ainda por cima, têm tolerâncias à dor completamente diferentes. Acho isto tudo, em termos do diploma em si, porque como já fiz o meu statement de base, o diploma ficou mais pobre. Mas a minha posição é o quê? A minha posição. Agora, a questão não é essa, tu podes por princípio manter a posição e dizer assim, esta gente já que queria legislar sobre isto, ao menos que fizesse uma coisa como deve ser. Claro. Tivesse deixado o outro, não percebo porque é que não ficou o outro diploma. O Tribunal Constitucional mandou para trás, já tinha, para pôr melhor. E eles, em vez de pôr melhor, não ficou melhor, corre o risco de voltar a ser devolvido pelo Tribunal Constitucional, o que não sei se agora o que é que acontece. A terceira, como é que é? Eu acho que havia aí qualquer coisa, a lei diz qualquer coisa nesse sentido. Olha, não sou já jurista, é a terceira vez, eu é mais também bactérias. não sou, e portanto não faço ideia o que é que possa acontecer. Agora, há uma coisa, e isso sim, eu mudei a minha forma de pensar, porque enfim, o tempo e as reflexões fazem-nos evoluir em termos de pensamento. E se antes eu achava que isto, por ser, este diploma, por ser matéria sensível, fraturante, que deveria, tal como aconteceu com a lei do aborto, ser referendada. Hoje já não penso assim, e não penso justamente por essas razões, por ser matéria sensível e fraturante, e para que não aconteça aquilo que aconteceu na altura do referendo do aborto, que foi portugueses contra portugueses. Nós vivemos numa democracia representativa e, portanto, temos os nossos representantes legais e eleitos, que são os deputados, e, portanto, eles é que têm que fazer esse trabalho. Agora, acho lamentável que, sabendo-se que nesta legislatura este diploma viria outra vez para a Assembleia para debate, porque na outra legislatura tinha sido devolvido e, portanto, certamente nesta viria outra vez, que os partidos, na altura das eleições, não se tivessem pronunciado sobre isso, não houvesse uma linha nas suas propostas eleitorais, não há uma linha sobre este assunto. E, portanto, na verdade, e sabemos porque é que não há, é porque ninguém, isto é a batata quente que ninguém quer, porque, enfim, justamente porque é muito sensível, mas não acho é justo que os partidos não tenham feito isso, sabendo que lhes ia cair que iam ter que decidir sobre isso. Parece-me que foi grave esse lapso. Eu há bocadinho estava a referir, gostava de acrescentar aqui uma pequena nuance a este debate que tem a ver precisamente com os idosos e com os cuidados aos idosos, que é um assunto que tem sido bastante delicado e pelos comentários que há na sociedade, sobretudo aqui na região, na Ilha Terceira, há uma dificuldade imensa de conseguir cuidados aos idosos que estão à conta dos filhos. E outros sozinhos? Sim, eu acho que agora, no caso dos Açores, mas o mesmo não acontece no todo nacional. No caso dos Açores, esta nova lei dos novos idosos, que vem dar um apoio bastante significativo às famílias que decidam ficar a tomar conta dos seus idosos, é um apoio de quase 1.000 euros, penso eu, que creio que vem ajudar bastante as pessoas nesse sentido. Mas a verdade é que nós sabemos que há pessoas que não têm mesmo, que têm famílias muito pequenas e que não têm ninguém que possa ficar... estrutura para conseguir apoiar. Exatamente, e os conhecimentos para apoiar. Há pessoas que precisam de cuidados específicos. 24 horas por
dia. Portanto, não Olha, é devo Já se dizer, sabe que as 1000 famílias euros não estão habilitadas para tratar. num contexto destes, derrete-se com muita propriedade. 2 idosos em casa com cuidadoras contínuas das 9 da manhã às 10 da noite e sem dormida é uma loucura. E o que elas ganham é pouquíssimo. A gente é que não tem dinheiro para pagar. Claro. A gente paga uma fortuna só em empregadas, e digo-te, quando eu estou lá no Natal e elas não estão e eu passo o dia inteiro a fazer o trabalho delas, eu digo-te, elas tinham que ser pagas, era a preço de ouro. E era daquele tipo de profissões de ser considerada de grande desgaste. Sim, porque é sim. desgaste físico, pegar Aliás, neles os e emocional. têm sempre Porque depois eles, um os desgaste idosos emocional estão muito e grande. chamam a toda a hora e depois esquecem, depois chamam, e depois um chama, e depois o outro, e depois ficam mimosos, e depois gostas mais daquele, e depois daquele outro, e estão todo o dia nisto. E aquilo, mesmo em termos emocionais, é desgastante. Portanto, elas deviam ser muitíssimo bem pagas. E há pouco. E há muito ainda há pouco. a questão da oferta, Com a formação. mesmo a questão dos lares. E Os depois lares para no cuidar terceiro estão de todos medicação, fazer a esgotados. medicação, estar atenta a sinais, se os pés estão a começar a ficar inchados, se aquela lesão que aparece é normal ou se é de preocupar. Tudo isso é porque nós acabamos por ficar completamente. Elas estão lá todo o dia, que é como no fundo as educadoras que estão com os nossos bebés. Percebes? Só que a gente não pode ir pô-los na creche e ir buscar. Não, que há muitos sítios aqui, mas também depende do nível de dependência da criança. Mas quando têm ainda alguma autonomia. Independência, quando têm autonomia, que agora, podem. quando estão dependentes e os lares estão, como dizia André, completamente a cheios, arrebentar pelas costuras. E eles próprios também não têm o número de funcionários que gostariam de ter. Se calhar têm os que a lei prevê, naturalmente que sim, mas os que gostariam de ter e os que seriam necessários para um melhor cuidado, porque às vezes ouvimos pessoas. Eu tive o meu pai também no lar e nunca tive problema, mas ouvimos quando pessoas. abriu o concurso para enfermeiros para o hospital, agora há relativamente pouco tempo, há um ano, foi uma debandada dos lares para ir tudo para o hospital, porque aquilo é altamente cansativo. É muito cansativo. E portanto, os lares às vezes precisavam de mais pessoas, e ouvimos queixas de alguns utentes de que não mudaram a fralda a tempo, que esperaram. Porque, na verdade, são poucos para tantas necessidades, e quanto mais dependentes, maiores necessidades têm e, portanto, pior às vezes é o serviço. Mudando de assunto, entretanto, há mudanças no Governo da República, na sequência da controversa indemnização de 500 pode chamar o mil melhor a euros. fralda. Tendem atenção Da controversa a porqueira. indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis para cessação de funções na TAP, que levou à sua demissão como Secretária de Estado do Tesouro, que entretanto tinha sido, e do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Graça Silveira, ainda há muito que explicar nesta questão. Sim, há muito que explicar e quer dizer, e isto é tão confrangedor, porque se formos olhar como deve ser, acho que ainda havia muitos ministros que tinham que cair, por variedíssimas razões. Por isso é que eu acho que ainda vai dar muito a falar. Ainda hoje a secretária a ministra da Agricultura, que estas criaturas tiveram a capacidade de nomear, com processo, o marido com um processo enorme, um processo de crime, de contas calcionadas, de desaparecimento de 700 mil euros. Quer dizer, depois do discurso do Marcelo de Ano Novo, que foi bem durinho e já foi avisando, parece que finalmente acordou do seu estado de senilidade e pôs-se ao nível, deu os recados todos que tinha para dar e ainda se faz. Portanto, a sensação que dá é que isto é de uma enorme impunidade. E o Marcelo disse, olha, que uma maioria absoluta não é uma prepotência absoluta. Que é o que parece. Ele lembrou António Costa, porque isso tinha sido o que António Costa tinha dito no seu discurso no dia que ganhou as eleições. E disse, mas mesmo que eu quisesse, mas mesmo que eu quisesse, o Sr. Presidente da República nunca me deixaria. E portanto, Marcelo, fazendo jus àquilo que ele tinha dito, disse, e não vou deixar. Não, isto é uma bandalheira, uma vergonheira absoluta. Devo dizer que, por exemplo, o João Gomes Cravinho, ainda sei o que ainda está a fazer neste governo. É outro cabrita. Que é daqueles que fica lá sempre, quer dizer, e contra mim falo isto, eu digo isto tudo, não é só porque sejam só socialistas. O Alberto Coelho, que até há um mês atrás é um dos principais suspeitos da Operação Tempestade Perfeita,
É CDS, era presidente do Conselho de Jurisdição do CDS, completamente atolado em corrupção, em benefícios no hospital militar. Estava o João Cravinho, na altura, ainda de Ministro da Defesa, a paparicar aquilo tudo. Depois, quando começou a ficar muito complicado explicar os milhões que desapareceram em resvalance daquela obra, que ninguém sabe onde é que foram aqueles milhões do hospital militar, toca de se tirar o Alberto Coelho da Direção-Geral dos Recursos da Defesa, mas logo a seguir, ato contínuo, deu-lhe a presidência de uma empresa pública de tecnologia de informação, e sempre a defender que ele era uma pessoa muito idónea e muito íntegra, não sei o que mais. Portanto, com esta bandalheira, com a operação Tempestade Perfeita, portanto imagino o que é que Natal, e eles foram presos, agora estão em casa, foram libertados, mas foi de tal maneira a gravidade da corrupção que está aqui, que foi tudo dentro. E o João Gomes Cravinho, pronto, olha, agora já não estou na defesa, vou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, vou viajar, olha, vou para o Brasil para a tomada de posse do Lula, que ele não se importa com corrupção. Ainda por cima, também está lá o Sócrates, o que é o Alberto Coelho, coitadinho, ao pé de Sócrates. É um aluno. Vamos todos, pátrias irmãs na corrupção, está tudo certo. Portanto, é isto que temos. Isto é só mesmo para rir, porque a verdade é que isto é escandaloso. A Cília Meireles, outro dia no Linhas Vermelhas, esteve muito bem com a Mortágua, só que depois o problema de não se ter assento parlamentar é este. É que ela foi para ali defender uma série de coisas muito bem vistas, que ela diz a determinada altura e muito bem, começa a levantar várias questões que tinham que ser esclarecidas. Ela disse, eu tive em comissões de inquérito por muito menos que isto. Portanto, dia seguinte, Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua foi lá fazer o seu debatezinho, vem para casa com a lição estudada. No dia seguinte, Bloco de Esquerda apresenta. Mas ainda bem que o fez, tá porque bem. uma vez que o CDS é verdade, não pode, mas é isso que eu estou a dizer. Mas ainda bem que alguém o fez. O facto de não teres assento parlamentar, estás completamente Falar sem antena. Falar sem antena, só para a internet. Não tem mal nenhum. Quando as ideias são boas, não tem mal nenhum, eu sei. Mas é assim, mas eu sendo CDS, sinto mal de ter sido o Bloco de Esquerda, não era sinto mal, é porque assim, um partido quando diz isto quer governar e acha que pode fazer diferente disso, tem boas propostas e boas ideias, pá, claro que tem pena de ver os outros a chegar lá, ter a mãozinha na saca e pronto, percebes que depois no fundo a história vai falar é de quem ficou com a responsabilidade política. E isso temos sempre que dar o benefício da dúvida, não sabemos se Mariana Mortágua já não estava a pensar. Não, mas ela disse no Linhas Vermelhas, disse assim, Mortágua. Depois da Cecília ter dito aquilo tudo, Mortágua, em momento inédito, diz assim. E de resto, quanto às questões que há por esclarecer, concordo em praticamente tudo com aquilo que a Cecília disse. Pronto, não abriu a boca, não disse mais nada, no dia seguinte fez o que tinha para fazer. Portanto, acaba por pedir uma comissão de inquérito. O PSD. Mas aquilo que é mais escandaloso é que os diferentes partidos, cada um à sua maneira, tentou arranjar instrumentos para conseguir descortinar o que se está a passar aqui, porque aquilo que parece é que isto é só a ponta do iceberg. Portanto, se a gente começar aqui a vasculhar na TAP e arredores, muita coisa se vai encontrar ali. Portanto, o Bloco de Esquerda propõe a comissão de inquérito. Chumbo. O PSD, o PCP e já não me lembro quem foi mais, e o Chega, que pediram uma audição, no âmbito da Comissão Parlamentar da Economia, Infraestruturas e Transportes e não sei mais o quê, para ouvir os três mais importantes, não era? Chumbado. O PSD, a Iniciativa Liberal, apresenta uma moção de censura ao Governo, logo. O PSD tenta-se demarcar um bocadinho, e eu também estou a começar a ficar um bocadinho farta desta postura do PSD, de que é um partido de governo, não é de oposição. Então que sai da oposição, e ainda está a trabalhar para isso, porque ainda por cima levou um barretaço, que é uma vergonha, que é assim, o PSD ainda por cima vem exigir que a presença de Costa no debate de urgência para explicar ao país a epidemia de crises políticas. Medina.
Não, do Costa. Foi quem disse, como é que se chama aquele que é o concorreu à liderança do PSD, que é deputado europeu, falta-me o nome. O que teve agora na corrida à liderança do PSD, que é deputado europeu. Que concorreu com o Luís Montenegro. Sim. Pronto. É isso. Ele é que faz a declaração pelo partido de que o PSD exigia a presença de Costa no debate de urgência para explicar ao país, ele até usou esta expressão que achei deliciosa, a epidemia de crises políticas. E o Costa, isto uma semana antes, o debate de urgência foi marcado uma semana antes, e o Costa no dia tira bilhete e vai fazer um périplo pelo país para ver não sei o quê, ou não sei o que mais. Medina mandou e o Medina, Ana Catarina. E a Ana Catarina vai fazer o expediente. Quer dizer, isto é tratar a oposição e o escrutínio à governação de um desmerecimento enorme. Mas que é assim, e depois o problema todo é que depois qual é que é, como é que o PSD vai se posicionar em relação a isto. Claro que tem esta herança péssima do Rio, que foi ter acabado com os debates quinzenais, é que aprovar o fim dos debates quinzenais foi muito fácil, porque o PS pôs-se do lado do PSD. Claro. Agora voltar a aprovar o regresso dos debates quinzenais, o PS vai ficar em tábuas e, portanto, não se vai conseguir aprovar. E, portanto, o Costa desabituou-se a ter que ir à Assembleia prestar contas. Porque o órgão máximo é a Assembleia da República. Ele já de antes não gostava. Lembro-me perfeitamente então com a Assunção, ele era altamente desagradável, até chegou a ter conversas de um machismo que ele defendia, que era todo muito liberal e pró-mulheres e igualdade e não sei o que mais, que tinha não sei quantas ministras e não sei quantos, mas quando chegava à Assembleia chamava a Assunção de tu e tratava tipo, vamos discutir esse assuntinho ali a um restaurante. Tipo, mesmo a desmerecer. Ele nunca gostou de ser confrontado. E então agora está com o pano completamente solto na vela. Quer dizer, ninguém consegue escrutinar isto. Judite, ainda na sequência destes nomes envolvidos no caso Alexandra Reis, 4 meses depois da admissão da TAP, Alexandra Reis é escolhida por Fernando Medina, Ministro das Finanças, e por Pedro Nuno Santos, das Infraestruturas, para presidir a nave. E pouco depois, a convite de Fernando Medina, sobe a Secretária de Estado do Tesouro. Fernando Medina tem condições de se manter no cargo de Ministro das Finanças? Por isso é que eu digo que isto ainda não acabou, nem vai acabar tão cedo. Porque, claro que os partidos já estão a pedir a cabeça de Fernando Medina, e bem, estão a pedir que ele vá também prestar declarações, porque na verdade ele tem respostas para dar, que não é a Ana Catarina que vai fazer. Claro que o que ele fez foi resguardar-se, mas não se pode resguardar ad eterno. E portanto, vai haver um momento em que vai ter que ser confrontado com isto. E lá está, o que dizia a Graça, isto é a ponta do iceberg. Isto agora, quanto mais se remexer, mais casos se vão encontrar e, portanto, este governo eu já acho que parece uma porta de café, porque é um entra e sai que antes de nós sabermos o nome dos governantes, eles já saíram, já foram substituídos. Diz-me onde é que é o café desses, vai buscar 500 mil de indenização e quer ir ao cafezinho. No sentido de que é um entra e sai que não se esperava num governo com maioria absoluta, e, portanto, esperava-se que fosse um governo estável, que as pessoas tivessem sido escolhidas para o governo de acordo com o seu perfil, mas que tivessem efetivamente perfil para os cargos que estavam a desempenhar e que fossem pessoas idóneas, mas o que se está a perceber é que não foi o caso, quer dizer, foi exatamente o oposto. As pessoas escolhidas são corruptas. E quando muitas vezes eu digo às pessoas que me abordam no sentido político e que dizem que os políticos são todos iguais e que são todos corruptos, e eu tento contrariar, não são todos iguais, a maioria não é, a maioria são pessoas sérias, mas a verdade é que perante um governo em que estão todos os dias a surgir novos casos de corrupção, é óbvio cada vez mais difícil de defender. Cada vez as pessoas se afastam mais da política, cada vez é mais difícil de defendê-las, porque é defender o indefensável, e portanto cada vez as pessoas se afastam mais, e acho que isto é uma vergonha nacional.
E não se esperava. Olha, vocês, mas deixa-me só fazer aqui a nova secretária de Estado da Agricultura chama-se Carla Alves, é mulher do ex-presidente da Câmara de Vinhais, o socialista Américo Pereira, acusado pelo Ministério Público que mandou arrestar bens do antigo autarca num processo que envolve mais de 4,7 milhões de euros e que tem mais de 3 arguidos. Portanto, Ela pode dizer que não tem nada a ver com isso, pode até dizer que é casada com separação de bens, com essas coisas todas, de bens, de malos, do que ela quiser. Agora, não deixa de viver com uma pessoa que, enfim, que fez isto tudo. Esta é a nova, nomeada ontem. Esta é fresquinha. E, portanto, esta é outra que chega ao final da legislatura. Olha, se a tirarem de lá agora, se calhar ainda vai ter uma indemnização. É que desta vez António Costa vai ter que pensar um bocadinho melhor, porque o presidente Marcelo já veio fazer os avisos e ele está no seu último mandato, portanto não tem nada a perder. Tem tido um papel, enfim, de alguma moderação, de consenso e isso, mas ele fez... Aliás, eu acho que agora Marcelo, cada vez que fala, não foi só no discurso está a ficar assertivo. De ano novo. Deve ter feito quando foi... Já começou a tomar memantina. Esteja a tomar qualquer coisa que lhe estava a dizer bem. Ainda recentemente foi entrevistado quando foi agora ao Brasil e voltou a dizer que se esperava que o governo tivesse aproveitado este momento para fazer uma mudança, mas que não, que tinha optado por uma certa maneira. Pela continuidade. Só nós falámos ainda foi Galamba. Galamba é um dos ministros. Mais um que também tem o rabo preso, tem vários rabos. E portanto, isto não pode durar muito. O Galamba é da linha. Se Marcelo for efetivamente fazer aquilo que nas entrelinhas dos seus discursos ele tem dado a entender, este governo não chega ao fim. Não, neste último foi mais nas linhas mesmo do que nas entrelinhas. Ele foi logo dizendo. E ele estava só a lembrar o Costa daquilo que ele disse. Se quiser ser prepotente e autocrata, o Sr. Presidente da República está aqui para não deixar. E o Marcelo? Claro, está aqui para não deixar. Aqui estou eu. Não, o Galamba, que é um sucedâneo de Pedro Nuno Santos, porque no fundo o Costa não quer perder a mão daquela ala, que aquela ala a gente sabe que representa muitos votos. E eu estou para ver. Será que o Pedro Nuno Santos vai voltar para deputado? Ele agora suspendeu por um mês. Não, e demitiu-se do Secretariado Nacional. Mas suspende o seu mandato como deputado por um mês, porque espera que durante este mês as coisas acalmem e quando voltar não vai ter que ouvir nada. Não sei se vai ser assim. E agora, no partido é que eu fiquei... Não. Ele está com o pano solto na vela. Ou seja, ele claramente... Que vocês lembram-se na altura quando a gente disse, eu acho que ele queria mesmo era se ir embora, que era para se afastar desta nojeira toda que se está passando com o Costa, e quando a Costa for para a Europa, aliás, quando ele tem aquela intervenção sobre o aeroporto, se calhar já foi uma forma, era ver se o punhão parece marcado. E portanto, para se demarcar claramente politicamente do Costa e não ser uma linha de sucessão como são as costetes. E portanto, está neste momento completamente livre para fazer o seu caminho político dentro do PS. E pareceu-me, não sei se isto foi impressão minha, de que Francisquinho César é da ala do Pedro Nuno Santos. Sim, porque eu vi no Instagram uma fotografia, no dia que o outro se demitiu, uma fotografia e o título era Continuamos na luta ou qualquer coisa assim. Portanto, pareceu-me bem que Francisquinho é daquela ala. Portanto, António tem os dias contados. Ou interessa ser? Não sei, porque ele podia não ser de nenhuma, ainda por cima agora está de vice-presidente da bancada parlamentar, não tinha obrigação nenhuma de tomar lados e ficar a ver como é que a coisa lhe corria. Mas não, fez questão de vir a terreiro dizer que eu estou contigo, Pedro Nuno. Eu só queria voltar aqui um bocadinho outra vez à questão
do $500 milhão de indemnização da TAP a Alexandra Reis. Ficaste com esse olho no $500 milhão. Fiquei porque Alexandra Reis foi um dos rostos da reestruturação da TAP e da execução de um plano que exigiu o corte de 25% da massa salarial da companhia e levou à saída de cerca de 3 mil trabalhadores. A gente sabe isso tudo. Era $1 milhão. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Já empresas privadas que, quando fazem este tipo de reestruturações para se tornarem mais leves, mais rentáveis e pagam ordenados milionários aos seus gestorzinhos, muitos deles de caracacá, e que muitos deles nas privadas acabam por ser de caracacá, nas públicas é que são, é porque o dinheiro não é deles, eles estão a trabalhar com o nosso dinheiro, com o dinheiro do contribuinte, e portanto mais que não seja, é vergonhoso a senhora a pedir uma indemnização de 500 mil euros na situação em que, mas isso é muito mais para além disso tudo, quer dizer, ela sai porque a que estava a presidente do Conselho de Administração da TAP acha que ela que não era boa, Nina para a rua. Então, mas o acionista máximo não é a senhora presidente do Conselho de Administração, é o acionista, que somos todos nós, de resto, que é que pagamos aquilo tudo. E o acionista, impávido e sereno, assiste ao kick-out, pontapézinho. Fizeram um acordo, a senhora presidente do Conselho de Administração entrou com o pé e a Alexandra entrou com a bunda. E foi para fora, mas coitadinha, como ficou péssima de ter levado aquele pontapézinho, leva uma indemnização de 500 mil. Mas depois, o próprio do acionista pega na senhora e põe na NAF. E depois logo a seguir mas então era assim, era uma rixa de galinhas que não funcionou e o acionista está para isto, ou afinal ela era mesmo incompetente e se tem que vir embora, como é que vai para o outro lado? Isto é tudo uma vergonha, basicamente. Entretanto, este governo, quando estiverem preparado para exercer funções, enfrenta grandes desafios num ano de escalada de preços, de guerra e de todas as consequências económicas e sociais que daí advêm. Judite. É verdade. Isso é verdade. Agora, mas vocês tinham esperança que isto não era só tudo para continuar a piorar? Claro. Não, eu acho que não tem esperança nenhuma neste governo de Costa. O governo Costa tinha muita esperança no dinheiro que havia de vir a bazuca. Da Europa, não é? A bazuca era muito aliciante. Agora, na verdade, o dinheiro está atrasado e agora, claro que também com a subida de preços. Vou com outra bazuca, porque ele não estava à espera que a guerra que não tem fim à vista, infelizmente. Há uns meses atrás pensava-se que talvez fosse durar menos, mas não, na verdade não está para durar tão pouco como se pensava, nem para terminar tão depressa. Veio aumentar imenso os preços de tudo, porque desde logo dos combustíveis industriais, e isso tem implicações em todo o resto, na vida de todos nós. O aumento, a inflação, não é? E, portanto, mesmo com o dinheiro da bazuca, já não vai permitir a António Costa fazer tudo aquilo que ele tinha pensado fazer. E, portanto, para além destes problemas todos do seu elenco governativo, ele ainda vai ter que gerir muito bem o dinheiro que tiver disponível, que já não lhe vai permitir fazer tudo o que ele pensava fazer e, portanto, eu acho que esta maioria absoluta não foi tão boa como ele na noite das eleições pensava que ia ser. Eu acho que ele nunca pensou que nada que ia ser bom. Ele não estava nada a contar com nada disto. Isto foi o menino que lhe caiu no colo desta maneira. Mas também que saber que aqui mais perto de nós, olha, Judite, aqui mais perto de nós temos fenómenos parecidos, idênticos. Fenómenos de ninguém estar à espera de ganhar e ter ficado com o menino no colo. Olha, agora que eu lhe fiz e começa a nesse aspecto também, claro, obviamente que também não se esperava ganhar, mas no caso de Costa é que pensava que ia ser muito fácil, porque o governo regional não tem maioria absoluta.
António Costa conquistou uma maioria absoluta muito, muito tranquila, que lhe permitia fazer, e permite. Mas ele não queria fazer, ele estava numa situação super confortável, que era o melhor dos dois mundos. Quando a decisão era boa, era ele que estava a governar. Quando as coisas corriam mal, mas ele sabia que já não tinha o que não deixava. E no último governo dele já não foi assim, porque já não tinha, não teve o apoio que teve no primeiro, e quer dizer, e agora ele sabia que pelo menos o Partido Comunista não podia contar com ele, porque o Partido Comunista perdeu mais do que o que ganhou pelo facto de apoiar o governo de Costa, e está muito sozinho. Portanto, eu acho que António Costa ficou contente de ter ganho com maioria absoluta. Pensou foi que ia ser mais fácil do que aquilo que está a ser. O que é que seria, pena. O que é que seria importante agora para as famílias portuguesas esperar deste... Baixar o IVA aos produtos básicos. É uma ideia do CDS há muito tempo. Sim, a Espanha já implementou. Era um mínimo para aliviar a carga fiscal. Passa por aí. Olha, a primeira medida do Lula foi 60 dias de isenção de taxas sobre combustível. Aqui nos Açores foi isso que o governo fez logo quando entrou, e que teve, é óbvio que numa despesa pequena não se nota muito, mas em despesas maiores tem um impacto muito, muito significativo e abrange toda a gente. Eu acho que é uma medida mais democrática porque abrange todos temos, portanto, olha, impostos, até Lula, que é um Sousa encartado, como a gente sabe, eu acho que até para lá disso, porque o PT no Brasil, eu não sei aquilo, é ali entre o PS e o PCP. É quase comunista. É aquela esquerda, é o PS mais na esquerda. Diz que um dos seus 3 principais desafios é governar com responsabilidade fiscal. E o Costa aquilo que tem feito é governar com uma enorme irresponsabilidade fiscal. Claro. Ele está a sufocar o país. Quer dizer, e a classe média que é que podia deitar a mão às franjas, que é poder pagar empregadas domésticas, que é para poder pôr os filhos a estudar. Já não tem mais para onde esticar. Está exausta completamente assoberbada de impostos. Uma carga fiscal. Parece-me que realmente a redução da carga fiscal seria a forma de combater a pobreza, de apoiar as famílias nesta altura e até combater o desemprego também. Porque para as empresas era importante. Vamos preparar-nos para terminar então com esta ideia sobre a redução da carga fiscal para apoiar as famílias portuguesas. Foi o Política de Saltos Altos, quinzenalmente às quintas, às 13. Encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clubiano. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clubiano.